queridos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje, nesse 25º domingo do tempo comum, nós iremos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Um Evangelho forte, onde Jesus ele nos ensina algo de muito importante. Jesus nos ensina a chave para entendermos o seu projeto de entrega e para também podermos assim nos tornar entrega para o Pai. O Evangelho que narra o caminho dos discípulos que caminhavam com Jesus, atrás de Jesus, o verdadeiro caminho do discipulado, mas que ao mesmo tempo não entendiam nada. E Jesus os questiona para saber o que está no coração desses discípulos. É belo notar que Jesus também, hoje, com esse Evangelho, ele quer nos questionar. Jesus ele quer saber qual é a palavra que está no nosso coração, para onde o nosso coração está sendo orientado. Vou proclamar o Evangelho deste domingo e após a proclamação nós iremos fazer uma breve meditação desse texto para podermos assim concretizá-lo em nossa vida cotidiana. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma desta criança, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. É belo notar que nesse Evangelho nós vemos uma primeira cena. Jesus que está atravessando a Galileia, e Jesus que não quer que ninguém saiba que ele está ali atravessando com os seus discípulos, porque Jesus estava os ensinando. Então o texto já nos dá um dado de muito importante. Jesus está ensinando algo aos seus discípulos. E Jesus ensina o quê? Jesus ensina que ele deve ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Jesus, na verdade, ensina a sua palavra, a palavra de vida. Ensina também o seu projeto de amor para salvar aos seus discípulos e a humanidade. Mas algo de interessante é que os discípulos não entendiam o que Jesus estava ensinando. Eles não compreendiam, diz o Evangelho. Mas por que eles não compreendiam? Eles não compreendiam porque o coração deles estava cheio de outras palavras que não eram a de Jesus, cheio de uma mentalidade de poder deste mundo, que não era o poder serviço de Jesus. E assim eles não conseguiam compreender a palavra de Jesus, porque os seus pensamentos não eram como o pensamento de Deus. E muitas vezes, irmãos, isso acontece também conosco. Quantas vezes que nós pensamos algo totalmente diferente daquilo que Deus pensa e espera para nós. Porque a nossa cabeça
a nossa mente está cheia da mentalidade mundana, da mentalidade da vida fácil, dos prazeres deste mundo, onde parece que as coisas de Deus são coisas impossíveis de serem vividas. Porque o homem hoje se tornou um homem moderno com a tecnologia e assim se esquece do poder e da glória de Deus. E Jesus diz algo de muito importante: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. O que Jesus ensina é isto, que o Filho do Homem, Ele que é o Filho do Homem, o verdadeiro Filho do Homem, o homem íntegro e verdadeiro, vai ser entregue nas mãos dos homens e eles os matarão. E Jesus, como tantas vezes foi entregue nas mãos dos homens? Foi entregue nas mãos de Judas? Foi entregue nas mãos de Pilatos? Foi entregue na mão do Sinédrio? Jesus que é entregue nas mãos dos homens. Jesus que não tem medo de ser entregue nas mãos dos homens. Jesus que na verdade é entregue, mas Ele que se entrega a si mesmo, por amor. Eu fico impressionado de ver tão grande o gesto de amor que faz Jesus, a sua entrega. Jesus tem esse movimento sempre no Evangelho, um movimento constante de entregar. Ele entrega a si mesmo totalmente, até o ponto de ser morto, mas entregou também a sua liberdade nas mãos dos homens, entregou o seu tempo, entregou o seu corpo. Jesus que se entrega. E o movimento contrário é que Jesus se entrega e nós o entregamos. Quantas vezes nós vendemos Jesus também por 30 moedas, como Judas? Quantas vezes que nós vendemos Jesus para não perder o nosso poder, como Pôncio Pilatos? Quantas vezes que nós vendemos Jesus como Sinédrio para não perder o nosso status, até de homens religiosos? Quantas vezes que a nossa fé é uma fé mais baseada na lei do que no amor? E nós vendemos Jesus. Quantas vezes nós entregamos Jesus quando nós negamos que somos cristãos? Quando nós deixamos de dar o testemunho na nossa fábrica, na escola, na família, aos amigos? Porque queremos manter uma cara lavada com todos. E vivemos como homens e mulheres sem fé, que entregam Jesus para viver conforme o mundo. Quantos que são cristãos dentro da sua casa, fora de casa, são meros pagãos, que vivem como o mundo. Nós também entregamos Jesus. Essa entrega de Jesus, irmãos, ela exprime, na verdade, o grande poder de Deus, que é o de se entregar. Deus só pode se entregar para nos salvar. E nós, ao contrário, nós exprimimos o nosso grande poder, que é aquele de o entregar por egoísmo, renunciando à sua palavra, renunciando ao convívio com Ele. Basta pouco. Quantos de nós, no restaurante, faz pelo menos o sinal da cruz antes de comer publicamente? Quantos de nós, no trabalho, diante de uma pessoa que precisa de uma palavra, falamos de Jesus? Muitas vezes nós damos tantas palavras baseadas em estudos, em psicologia, em ciência, mas que na verdade não servem para nada. E a palavra, a verdadeira palavra, que é a palavra de Jesus, nós não damos, por vergonha. E pensamos, o que será que vão pensar de nós? Nós estamos entregando Jesus, estamos renunciando a Jesus. Diante da entrega de Jesus por nós, de amor, nós respondemos com um profundo egoísmo da nossa parte, onde nós não queremos
também nos entregar com Jesus. Mostrar que somos discípulos dele. E como Pedro, corremos risco de negar Jesus diante da empregada que disse para Pedro: você não é discípulo dele? Não, não sou. E Jesus se entrega. E se entrega por amor. Mas diz: mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. E com ele ressuscitará, Jesus mostra uma coisa: que sua morte não é em vão. Que sua entrega não é em vão. E que cada vez que nós também nos entregamos por amor a Jesus, a nossa entrega não é em vão. Mesmo quando a nossa vida parece que após nós termos dado tudo a Jesus, termos dado a nossa juventude, a virgindade, a castidade, a nossa liberdade, mesmo quando demos tudo para Jesus e não vemos nada diante de nós, Jesus garante uma coisa: que assim como a morte dele, a sua entrega teve a morte e ele ressuscitou, assim também, após a nossa entrega, ele também nos ressuscitará. Ou seja, a nossa entrega, o nosso sacrifício oferecido, a nossa vida oferecida, não é em vão. Não é em vão. Porque o Pai acolhe e o Pai dá a sua recompensa de amor. O Pai também nos ressuscitará no 3º dia. Para mostrar que o Pai também dará tudo aquilo que pede o nosso coração. Que o Pai também nos fará feliz, vendo a nossa entrega, o nosso despojamento, a nossa morte interior, para que Ele viva em nós. Para que o seu Evangelho seja disseminado. Para que o amor seja erradicado das nossas famílias e no meio onde nós vivemos. A nossa entrega não é em vão. Mesmo que tudo aponte que seja em vão, o Senhor garante que a nossa entrega com Ele não é em vão. E quando ele chegou a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou: o que discuteis pelos caminhos? Jesus quer saber o que eles haviam falado. Mas o engraçado é que Jesus já sabia o que eles tinham, o que eles diziam entre si. Eles não falavam do que ia acontecer, da entrega de Jesus. E nem da entrega que também eles, por ser discípulos, precisariam dar. Mas eles discutiam quem era o maior. O homem quer ser sempre maior que o outro, para mandar. E Jesus aqui dá uma lição a esses discípulos. Que ser maior não é aquele que manda, mas ser maior é aquele que sabe servir, sabe estar no último lugar para servir. Esse sim é o maior. E Jesus, para dar essa lição, ele pega uma criança, coloca no meio deles e diz: quem acolhe em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está comigo. Mas não acolhe a mim, acolhe o Pai, e o Pai o acolhe. E por que Jesus pega uma criança? Porque a criança é o símbolo universal da fraqueza. É o símbolo universal da fragilidade. É o símbolo universal da dependência. Uma criança, ela necessita de cuidados, de carinho de alguém que a proteja. Ela necessita de segurança. E se Jesus pede para nós acolhermos esta criança. Mas essa criança, na verdade, não é só uma criança. É cada irmão e irmã que nós encontramos, que tem no seu coração a fraqueza, a dependência, a fragilidade. Mas nós muitas vezes não podemos acolher o nosso irmão, a nossa irmã, que tem a carência, que tem a fragilidade, que tem a dependência, a fraqueza. Por quê? Porque nós também temos tudo isso em nós. E nós não acolhemos o outro com tudo isso porque, primeiramente, nós não acolhemos aquilo que somos. Fracos, frágeis, também necessitados. Nós não queremos, na verdade, ser dependentes e nos tornar dependentes.
Não só diria de Deus, mas principalmente do outro. Porque nós queremos ser autossuficientes. E Jesus, ao contrário, nos chama, irmãos, a ser pequenos, como criança. A confiar. A nos saber que somos fracos e não termos medo da nossa fraqueza. Quantas pessoas que, para mascarar a sua fraqueza, a sua fragilidade, vestem uma roupagem de dureza, de firmeza, de equilíbrio, de dureza com o outro e muitas vezes dureza consigo mesmo, e se torna duro com o outro porque é muito duro consigo mesmo, para não mostrar aquilo que é a sua fraqueza, a sua fragilidade, e assim vive também de máscara. E um coração assim, Deus não pode agir. Porque é um coração fechado, bloqueado para a graça. Deus, ele só trabalha na nossa fragilidade. Deus, ele só trabalha na nossa fraqueza, nas nossas carências, se nós escancaramos o nosso coração diante dele daquilo que somos e apresentamos totalmente aquilo que somos. Aí Deus trabalha. E Deus, ele quer que nós acolhamos o irmão da mesma forma que nós gostaríamos de ser acolhido. Porque se nós nos colocamos assim diante de Deus, sentindo o acolhimento de Deus, nós também saberemos como acolher aqueles que estão diante de nós, à nossa frente. E como o mundo hoje precisa de acolhida. Como aqueles que vivem conosco precisam da nossa acolhida, da nossa compreensão, do nosso amor. Não tanto das nossas palavras, da nossa dureza, mas do nosso amor. Jesus nos chama tanto a nos colocar nos braços dele, como crianças que deixam conduzir por ele, totalmente dependente dele, mas ao mesmo tempo ele nos convida a acolher os nossos irmãos, aqueles que vivem conosco, vendo nele também crianças, que nesses fracas, frágeis, que são dependentes também de amor e necessitam de amor para poder crescer. Irmãos, não tenhamos medo de amar, porque é o amor que realiza o nosso coração. Quando nós amamos, nós vivemos em Deus. Quando nós acolhemos o outro, nós nos deixamos acolher por Deus. E todo amor que nós damos acolhendo o outro, sempre volta para nós em dobro. Principalmente nos momentos que nós mais precisamos. E muitas vezes pessoas que nós não esperamos. Que essa semana nós possamos caminhar na acolhida, acolher aqueles que nos encontram e nos colocar também nos braços de Deus para que Ele nos acolha, com todo amor que Ele tem para dar, do qual o nosso coração necessita. E deixemos-nos também acolher pelos irmãos, porque há muitas pessoas que tiram até a roupa do corpo para dar para o outro, de tanto amor que tem no coração, mas diante do irmão que quer acolher, se fecha, porque não sabe se deixar amar. Que a nossa vida essa semana seja baseada nesse dar amor e nesse se abrir para receber amor. Não nos fechemos diante do amor que as pessoas querem nos dar. Nos deixemos amar. E também nos mostremos frágeis para aqueles que desejam nos amar. Para que esse amor seja o próprio amor de Deus a nos curar. Eu vos deixo nesse momento a bênção de Nossa Senhora Rainha da Paz para que ela possa nos conduzir nessa estrada do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz e uma boa semana.